Amumu, a múmia amaldiçoada. Há muito tempo atrás, no Império Shurimani, existia os herdeiros do trono Shurimani. Nesse reino, algumas crianças estavam destinadas a lutar pelo trono. Dentre elas a Mumu, o Iordo adotado pelo rei. Durante a sua infância, a Mumu estava diante de seus irmãos. Os seus irmãos, eles eram extremamente maldosos com ele. A Mumu, por ser um Iordo, tinha uma essência pura, uma essência boa. No entanto, essa essência Iordo é feita para se adaptar aos vários tipos de universos em que elas foram impostas. É neste momento que a Mumu se torna uma criança Iordo que se adaptou ao seu meio. Nesse meio onde todos os zombavam dele e buscavam sempre uma evolução real para agradar os seus pais e buscarem uma posição maior de prestígio, a Mumu começou a se adaptar nesse meio tóxico. E nesse meio tóxico ele aprendeu a dizer: eu sou o melhor, vocês são ruins. Eu sou o melhor, eu sou o mais inteligente. Nesse meio, a Mumu cresceu e cada vez mais ganhou mais prestígio, mesmo sendo zombado e dito como indigno diante de seus irmãos. Nesse meio, cada vez mais ele se mostrava mais responsável. Tudo isso por causa da sua essência pura de Iordo. Enquanto os outros, seus irmãos, não tinham essa essência pura para limitar a quantidade de maldades que ele pudesse provocar, a Mumu era diferente. Como ele ainda era um Iordo e tinha sua essência pura, no fundo, as suas ações, apesar de serem malignas, ainda assim eram por um bem maior. Ele ainda refletia a ideia de que conseguiria, em seu poder, criar melhores condições para todos os tipos de pessoas em Shurima. Então, os seus pais viram em Amumu uma melhor liderança e o melhor filho que eles poderiam ter. Mais tarde, Amumu finalmente tomou uma posição de prestígio dentro de Shurima. Começou a comandar soldados e a ganhar ainda mais a confiança dos líderes Shurimanes. No entanto, ainda assim, a Mumu ainda guardava aquele ressentimento, aquele ódio, aquela raiva criada pelo meio em que ele foi adaptado. A criança Iordo cada vez mais estava corrompida por um lado sombrio que ela mesma não entendia como funcionava. Essa corrupção da sua essência em volta da sua aura bondosa fazia cada vez mais a Mumu entrar em uma posição em que ele não entendia e que poderia causar problemas futuramente em seu governo. Ele era o melhor. Era realmente um Iordo magnífico, digno de ascensão no disco solar. Depois de ganhar a confiança de muitos, de governar através do seu poder, Amumu tinha feito diversas crueldades no mundo através de sua força, graças aos
ensinamentos e adaptações que ele teve em seu meio ambiente quando era criança. A sua personalidade maligna, apesar de sua essência boa, causou inúmeras perdas na vida de outras pessoas e impactou negativamente várias coisas em seu governo. Apesar de ter sido um sucesso, as suas decisões acabou que acarretou em sofrimento de pessoas menos favorecidas, assim como ele era quando era criança e foi menos favorecido pelos seus irmãos. Então, Amumu acreditava que as pessoas menos favorecidas deveriam lutar por elas mesmas e adquirir os seus próprios poderes através das suas adaptações. No entanto, Amumu não enxergava as diversas dificuldades que era implementada através do sistema que corroborava para uma pior forma de escalagem das pessoas até a chegada do poder. Finalmente chegou o momento de Amumu ascender no disco solar. Confiante ele foi, acreditando em seus princípios, acreditando que o seu poder era justiça e que tudo estava errado senão a justiça dele. Ele subiu no disco solar e finalmente o raio de energia do sol caiu sobre ele. No entanto, durante o processo de transformação, o disco solar falhou e Amumu se transformou em um Bakai. A energia que caiu no disco solar tentava buscar a transformação de essência de Amumu. No entanto, a sua aura negra ao redor de sua essência pura interrompeu a sua total transformação, fazendo com que ele se entrasse em um conflito interno entre sua essência pura de Yordle e sua transformação em vida pelo meio social. Fez com que a energia negativa lutasse com a energia positiva, fazendo com que a transformação de Amumu não acontecesse completamente. Amumu então sai da sala do disco solar como um Bakai. Saindo como um Bakai, Amumu percebe que tudo o que ele fez, os deuses estavam contra ele. A justiça dele não era realmente justiça, mas era tarde demais. Amumu havia se transformado em um animal diferente. Um humano falho, que possui falhas, erros, lado maligno, lado benigno, as duas coisas em um único ser. Amumu não conseguiu se tornar Deus. Amumu se tornou a imagem de um animal, o ser humano. Amumu se transforma em uma criança, a representação da humanidade, a falha do disco solar, a falha de sua ascensão. Amumu então, vendo que se transformou naquelas crianças que o abominavam quando criança, chorava de dor. Uma dor que ele completamente abominava. Uma maldição que ele teria que carregar pela eternidade como um ser imortal. Arrependido de tudo o que aconteceu na sua vida, das tomadas de decisões, ele finalmente percebeu que estava errado. Agora, em forma humana, em forma de criança humana, amaldiçoado pelo disco solar, o seu poder divino da ascensão
causava destruição ao seu redor. O seu choro destruía o local que caía. Tudo que saía de volta de Amumu acabava em caos. Apesar de sua essência continuar boa como de um Yordle, a sua aura negra era maligna como um coração de um humano malvado. Agora a criança Yordle, Amumu, tinha que se redimir. Finalmente, percebendo seus pecados, percebendo que se tornou uma pessoa malvada, Amumu finalmente pede para os lunares, que naquela época ainda eram bem fortes, assim como os solares, para usarem o processo do ritual de adormecimento dos ascendentes. Esse ritual, praticado apenas pelos lunares, era um segredo muito bem guardado e que foi perdido durante o tempo da história. Assim como a queda dos lunares aconteceu, esse ritual se perdeu ao longo do tempo. Apenas os melhores sacerdotes lunares conseguiam praticá-lo. Se tratava de utilizar a água verdadeira junto à lua e ao mesmo tempo entregar uma poção sagrada para que o ascendente tomasse. Durante esse processo, alguns sacerdotes rezavam para a lua para que purificasse sua mente e trouxesse o sono. De noite, quando a lua estava cheia, Amumu se deitou nessa água sagrada e tomou do líquido divino. Finalmente, Amumu adormeceu. Ele dormiria por anos, vários anos, até acordar novamente no futuro. Porém, isso tinha um preço. Esse ritual dos ascendentes lunares era feito para limpar a mente dos ascendentes e fazer com que eles voltassem a ter o seu propósito como deuses. Muitos anos vividos através do processo de ascensão do disco solar fazia com que a mente desses ascendentes pudessem ser corrompidas ao longo do tempo. Isso porque, apesar deles serem mortais e deuses e terem uma mente realmente avançada, ainda assim o tempo, as coisas da vida poderiam corromper a sua existência mortal, da sua consciência. Mesmo estando em um estado mais elevado mentalmente, ainda assim os seus cérebros eram quase normais. Assim, esse ritual da lua fazia com que o ascendente entrasse em equilíbrio com a sua mente e o seu propósito em vida. O ritual foi feito, Amumu adormeceu na lua cheia, e é dito que ele acordaria depois de vários anos na luz do sol do dia. Ao acordar, Amumu não se lembrava mais de nada de como foi sua vida passada. E agora, Amumu quer fazer o bem, como sua essência de Yordle quer que aconteça. No entanto, com a maldição, com a sua ascensão como Bakai, tudo ao seu redor que ele toca acaba sofrendo sua maldição. E então, Amumu segue, vivo hoje, como a múmia amaldiçoada de League of Legends.